Questão 4. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Beleza, então a nota Lá em um piano é uma referência, tá? Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota, ou seja, ambos os instrumentos estejam em ressonância, tocando a mesma nota, portanto, a mesma frequência. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Então, a gente tem dois sons, mesma nota, tem mesmo comprimento de onda, mesma velocidade, mesma amplitude, tudo igual, no mesmo meio. O que diferencia os dois? Bom, a gente sabe que a única coisa que diferencia o instrumento do outro é o timbre desse instrumento, que é os diferentes formatos que a onda consegue ter. Então, esses diferentes formatos, ele acaba mudando a sonoridade que você percebe aquela onda, beleza? Sabemos que quando a gente tem a diferenciação de duas notas em um mesmo instrumento, aí a gente tem a diferenciação a partir da altura, porque duas notas no mesmo instrumento são frequências distintas, frequências diferentes. Agora, quando você está distinguindo a mesma nota em instrumentos diferentes, a gente sabe com certeza que a resposta é timbre. Agora, a ressonância do som emitido pelo piano é maior? Não. Olha só, o som, a frequência do som emitido pelo piano é a mesma do som emitido pelo violão. Então a gente pode dizer que os dois instrumentos estão em ressonância, só que não que a ressonância é maior do que o outro, isso não existe. Tá? Não nesse caso, beleza? A potência do som emitido pelo piano é maior? Não. A potência tem a ver com a energia. A energia das duas ondas sonoras é a mesma, porque elas têm a mesma frequência, beleza? Então a energia é associada à frequência também, tem a mesma amplitude, e a energia, de certa forma, também é associada à amplitude. Portanto, não tem como a gente falar que a potência de um é maior do que o outro, dado que a potência é a energia sobre o tempo. E o tempo que os dois estão tocando é o mesmo, e a energia que os dois estão tocando é o mesmo, então não tem nenhuma potência maior nem menor, potência igual, beleza? A intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente. Novamente, a intensidade emitida por cada instrumento é igual nesse caso, porque as amplitudes são iguais, a frequência é igual, tudo é igual, são duas ondas iguais, então não tem como falar que a intensidade é maior do que a outra, beleza? Quando a gente fala de intensidade, a gente pode falar a intensidade sendo aumentada pela amplitude, tá? Quanto maior a amplitude, maior a intensidade da onda, mas a gente também pode falar da intensidade sendo aumentada pela quantidade de ondas. Então, por exemplo, como é que funciona o protetor solar, né? Você tem um rosto, como é que funciona o protetor solar? O protetor solar, ele absorve a intensidade da onda. Como? Mudando a amplitude? Não, ele não muda a amplitude da onda. Ele absorve a intensidade bloqueando, diminuindo a quantidade de radiações eletromagnéticas do tipo ultravioleta que conseguem adentrar na sua pele, beleza? Então ele diminui a quantidade de radiação que consegue prejudicar a sua pele, por isso que ele diminui a intensidade, porque ele diminui a quantidade e não a amplitude, beleza? Então se cair alguma questão falando disso, você já fica bisurado aí, beleza? Show de bola. Agora, ó, o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Perfeito. Exatamente isso que a questão está cobrando. Tá? A diferenciação de dois instrumentos emitindo a mesma nota. A gente sempre sabe que é o timbre. Questão modelo isso daqui. Letra E. A amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente. Errado. A amplitude é igual. A emitida pelos dois instrumentos é igual, beleza? E não é por isso que a gente consegue diferenciar as duas notas, tá? Questãozinha padrão aí pra gente, finalizada. Te espero na próxima questão.